Sim, recentemente, eu acho que eu li em algum lugar que a pandemia, o Brasil, em caso de ventilação mecânica, foi um índice de mortalidade muito grande de ventilação mecânica, o maior do mundo, talvez, né, junto com o México. A média mundial foi bem alta. Então, eu acho que a gente tem que pensar sério. Porque, assim, a argumentação vai dizer que entrou muita gente inexperiente, né, que não tinha médico, fisioterapeuta, enfermagem, que não tinha experiência em conduzir paciente crítico, muito menos ainda a doença grave que era a pandemia. Mas por que esse alto índice? Eu não trabalhei na pandemia. Eu fiz a cirurgia, me aposentei na prefeitura e me pediram para me afastar. Eu não queria me afastar no começo, mas depois eu dei graças a Deus que me afastaram. Porque assim, vi que chegava um obeso atrás do outro lá no hospital. Então, essa questão do enfrentamento da pandemia... Aqui não tem delivery. Isso aqui... Delivery. Obrigado, Bia. A coisa aqui é boa, hein, gente? Eu falei que não ia comer, já mudei de ideia já, tá? O cheiro que tá... Porra, salgadinho, ninguém Olha resiste. só. O pessoal da operação aí, ó, fica à vontade também, tá? Então, mas aí com a pandemia eu vi isso, falei, pô, aonde é somente falta de experiência? A fisioterapia talvez não tenha perdido um pouco do seu virtuoso trabalho na precocidade da funcionalidade, porque era uma doença que não podia encostar mesmo, entendeu? Faltava poucas informações. Eu não tenho moral para falar porque eu me afastei, minhas amigas do trabalho me afastaram. E eu devo às mulheres a minha saúde e a minha vida. Eu tinha certeza, depois de um tempo, que se eu estivesse no enfrentamento eu ia sucumbir. Tenho certeza disso. E eu não sucumbi porque o hospital me afastou como uma pessoa com problemas de saúde. Bom, mas essa página para mim ficou em branco. Mas é claro que eu acompanhei os estudos e tal. E é uma coisa para a gente refletir bem. Por que a taxa de mortalidade no paciente de ventilação mecânica no Brasil foi muito alta? Tem uns fatores importantes para a gente aqui, né? Que, primeiro, a gente não tinha tanto leito de UTI. Então, quando criaram esses leitos, primeiro, estruturalmente não era a melhor estrutura, não era o melhor lugar, não eram os melhores equipamentos que existiam para ser utilizados. Aí depois você precisa preencher essa estrutura com pessoas. E não tinha pessoas preparadas para tantos leitos de UTIs. Então pessoas que não tinham experiência, talvez nem formação adequada, estavam preenchendo esses lugares. Isso não é um julgamento das pessoas, é um julgamento da situação. Sim, exato. Né? E aí vem uma outra coisa que é um problema grande no Brasil, que é a distribuição, relação terapeutas, profissionais, pacientes aqui no Brasil, que é um absurdo. É um médico para cada 10 pacientes na UTI, é um enfermeiro para cada 10, é um físio para cada 10. Não tem como cuidar intensivamente, ainda mais de um doente que era tão grave, que precisava de tanto cuidado, com essa relação. Sem falar da falta de tecnologia. Que foi o que eu coloquei lá na estrutura, né? E essa relação é absurda. Tem lugares do mundo aí que é uma enfermeira, não é um técnico, é uma enfermeira por paciente. É um médico para cada 5, para cada 2 pacientes em alguns lugares. Então, assim, como que a gente cuida bem de um paciente com uma relação absurda dessa? Por isso que a RDC7 foi um passo importante em começar a estabelecer regras, mas a gente precisa urgentemente rediscutir essas regras. Porque quanto mais a gente entende um doente crítico, mais a gente entende que eu não dou conta de cuidar de 10 pacientes num plantão de 6 horas. Não dou conta. Um fisioterapeuta que falar que consegue cuidar de 10 leitos muito bem em 6 horas, ele não entendeu o que é um doente crítico, ou o que é cuidar de um doente crítico. Não dá. Né? Então isso obviamente interferiu também. Eu sempre incomodei o Conselho na questão desses acórdons, que a Soubra Filho já estava elencando esses acórdons, né? E na gestão anterior, eu pedi lá para o Conselho que nós conversássemos sobre esses acórdons, essas atividades. Minha preocupação são com atividades pouco complexo, como a Marta você não fala. Não é, por exemplo, na parada, né, no auxílio à intubação, na ventilação, não é essas atividades. São aquelas atividades que você sabe que, poxa, não precisa de fisioterapeuta para isso. Então, eu levei isso, essa discussão, ela começou lá na gestão anterior, e eu pedia só que saísse um documento, como coordenador, que eu pudesse usar o documento para chegar no diretor e falar, tá aqui, ó, fisioterapeuta é isso.
E o ano passado, né, recentemente, que a Cris também participava desse grupo, eu participava do grupo, e recentemente saiu esse documento. Então ele dá ao fisioterapeuta uma capacitação, uma autoridade para chegar 1h, por exemplo, lá, não, amigo, eu estou sozinho na UTI com 10 leitos, eu não vou sair daqui agora. Eu não vou atender um paciente que é uma simples aspiração, que eu sei que é. Eu não vou sair dessa unidade, porque a lei preserva o paciente e a mim também, eu não posso. Então, o que existe hoje dá o poder ao coordenador e ao próprio fisioterapeuta falar, não, existem regras, cara. Ou você coloca mais gente para trabalhar, porque eu não consigo sozinho. Tá? Porque nos leva a atividades que não são prioritárias a nós. De repente você está fazendo só isso.